E aí, vamos lá. O que é esse bendito do neurocompatível? O que é isso e o que é diferente do que não é neurocompatível? Ótimo, o neurocompatível, ele cresceu com a minha história, né? Então, quando eu fui me deparando com isso, assim, eu via crianças que dormiam com os pais, e eu era obrigada a dizer, olha, você não pode dormir com seu filho. Então, existe uma psicologia tradicional que traz tudo isso, né? Você não pode dormir com seus filhos, que você vai tirar a autonomia deles. Você não pode dar na boca comida se a criança pede, porque a criança tem uma fase que ela começa, ela já sabe comer, mas ela começa a pedir de carinho, assim, né? Ah, não, você não pode fazer isso. Então, era assim, um mundo de não pode. E daí eu comecei a me aprofundar nisso, assim, será que não pode mesmo? O que a ciência diz disso? Quais são as provas? Quais as pesquisas? E daí eu fui me dando conta que é muito mais por uma história que desde a Idade Média lá, né, desde sempre, né, nós olhamos a criança como menos importante. Então as crianças há 100 anos atrás, elas apanhavam de todo mundo, os pais batiam nelas em casa. Então, assim, é muito difícil a gente dizer assim, uma educação neurocompatível quebra isso, e daí todo mundo vem, provavelmente vai ter aqui nos comentários, né, vai ter comentários falando assim, né, não, a criança precisa, sim, aprender, não precisa bater para matar, mas precisa aprender, né, apanhando, né, uma surra não mata ninguém, né, eu também aprendi assim. Então, existe essa defesa, né, e quando eu fui me aproximando dessa minha história, que eu construí o neurocompatível. Então, o neurocompatível é um modelo de educação muito baseado na psicologia evolucionista, porque, ao contrário do que se pensa, né, assim, quando nós estávamos lá no nosso passado, né, muito evolutivo atrás, as crianças, elas dormiam próximo dos seus pais. Por quê? Porque você estava num ambiente altamente de risco, né, assim, uma onça podia chegar e comer a criança. Então, nada mais natural do que a criança se aproximar, né, ou quando a gente fala para a criança assim, cumprimenta, dá oi, a criança não quer cumprimentar, e a gente diz que a criança é mal educada, mas ela foi também concebida biologicamente para ser assim, né, evolutivamente, porque ela não tinha que se aproximar de qualquer um, né, então ela vai ter medo de pessoas de fora. Então, o neurocompatível, ele vem quebrando todas essas regras que a gente tem da educação tradicional, que elas foram construídas muito mais por cultura do que por ciência. Tá, e por que esse nome neurocompatível? Parece que é um nome para assustar, né? Nossa, meu Deus, não, por favor, né? É que nem amortização, né? Amortização é quando você paga um valor a mais para quitar o financiamento. Pra que botar um nome feio desse? Amortização, né? Neurocompatível é um negócio complexo, né? Por que tem a ver? Tem a ver com o cérebro? Por que é? A ideia do neurocompatível é ser compatível com o desenvolvimento do cérebro. Então, algo compatível com o neuro, né? Com o neuro, com toda essa estrutura cerebral, com o sistema nervoso, com o desenvolvimento nervoso. Então, ser compatível com o desenvolvimento neurológico da criança. Tá, e aí então, o neurocompatível é um método ou uma forma de criar o filho. Isso. Tipo assim, a pessoa vai falar, eu sou adepto da criação neurocompatível. Esse seria o jeito certo de falar? Isso, os neurocompatíveis, eles dizem, eu sou neurocompatível, eu sou NC, tá, né? Assim. Então aí o que vai pegar? Ele vai ter... como é que eu posso dizer? Porque, não sei, eu posso colocar um contraste com a criação tradicional ou neurocompatível. A criação tradicional vai falar alguns exemplos. Criança não deve ficar dormindo com o pai. Criança tem que apanhar. O que mais que o neurocompatível diverge, assim, diferencia do normal? Tem muito a ver com... Porque, por exemplo, provavelmente vai ter gente que vai achar estranho, principalmente porque a gente cresceu e está há séculos aprendendo da mesma forma, né? E aí, de repente, vê um negócio novo, opa, peraí, não é bem assim. Tipo assim, como separar o método neurocompatível de uma criança mimada folgada? Sabe, que não apanha, fala o que quer, dá piti no shopping, tá nem aí, dá um tapa na cara da mãe e nunca pode fazer nada, sabe? Tipo, o que diferencia uma criança mimada de uma criança que foi pelo método neurocompatível? Porque acho que essa que é uma das reclamações, talvez, que o pessoal faz. Isso, essa é uma das reclamações que o pessoal faz.
a criação neurocompatível, ela propõe que a criança ela tenha uma organização, né? Uma organização, uma previsibilidade. Existe, sim, algumas crianças que têm uma personalidade mais difícil. Eu acho que isso é o que foi deixado de lado até hoje, né, assim, pela psicologia. Então, a gente sempre falou de pessoas que eu sou assim porque eu fui criada nesse ambiente, eu fui uma criança muito controlada e hoje eu sou uma pessoa quieta. E isso não é exatamente verdade, né? Então, por exemplo, assim, eu fui uma criança muito boazinha, assim, uma criança fácil de lidar. E não foi porque a minha mãe acertou na minha educação, porque eu tinha uma irmã que era do meio, que era muito mais difícil que eu, né? E que fazia birras, assim, choros de horas. E a gente teve a mesma educação, né? Assim, uma educação muito próxima. E eu vi, às vezes, até que a minha mãe cedia mais para ela, porque ela era uma criança que exigia mais. Então, eu fico me questionando se por trás dessa criança que a gente chama de mimada, eu já atendi criança pobre mimada, né? Assim, nesse sentido de criança difícil, de criança... Não é só rico, Não né? é só rico, porque a gente tá falando de uma característica de personalidade, onde às vezes essa criança exige mais, e esses pais, eles chegam esgotados, porque nenhum pai quer ter essa figura do pai que não educa, da criança birrenta. E essa criança, que é essa criança mais difícil, mais exigente, ela vai estar em risco num ambiente que o pai e a mãe não tenham conhecimento, às vezes um pai e mãe que não buscam, né, melhorar a educação. Por quê? Porque essas crianças que são mais desafiadoras são aquelas crianças que volta e meia a gente vê na mídia que morreram, né? Que morreram de tanto apanhar. Porque se a gente tem essa coisa assim, que essa criança precisa ser dominada, controlada, e a gente não olha isso como um traço, uma característica de personalidade, onde você precisa canalizar isso e não fazer isso, porque é uma característica, essas pessoas que são mais exigentes, mais difíceis. As crianças mais difíceis de educar, elas chegam numa adolescência, às vezes, que ela não faz o que os outros querem que ela faça. Ela não vai usar droga porque todo mundo está usando. Por quê? Porque ela tem uma vontade forte, ela é uma criança de dominância. Essas pessoas são CEOs de grandes empresas, elas são atletas de alta performance. Então, quando a gente pega a história dessas pessoas, a gente vê que essas pessoas foram muito longe por essa característica de personalidade. Então, muito mais essa característica de mimada. Daí diz assim, mas daí pode tudo. Não significa que... Eu acho que essa é a principal crítica que eu tenho do neurocompatível. Então pode tudo. Não, a gente não vai dar o cartão de crédito para uma criança para ela ir comprar o almoço, né? Assim, compra o que você quiser lá no mercado, né? Assim, não, as crianças vão sair na rua fazendo tudo, hoje eu não vou para a escola. Não é nada disso, né? Acho que a gente está diante da geração que mais ficou longe dos pais, que mais usou telas, que menos brinca, que menos tem contato com a natureza. Então a gente está diante da geração mais vulnerável em todos os sentidos, se a gente pegar lá atrás, né, mesmo que a gente tenha alguns erros, né, da educação, mas a gente está diante de uma população infantil que é mais vulnerabilizada por essas características, né? Ô Márcia, uma dica, tá? Você pode estar estudando um pouquinho sobre meu pai, o Duda. O meu pai. Ele cuida tão bem de mim, você precisa ver, ó. Cala a boca, senão eu vou te dar umas palmadas. Eu trabalho 14 horas por dia. Aí, ó, ele não deixa usar cartão, dinheiro, nada. O máximo de dinheiro é o que tem aí na mesa aí, ó, mas é só, ele come uma moedinha dessa, me dá o papel pra mim. Então ele me educa muito bem. Só espaço que a gente ainda não tem, ele tá construindo a nossa casa lá, ele falou que vai fazer meu cantinho, não vou fazer cantinho pra ninguém, meu filho. Minha casinha no cantinho lá, pra ficar no meio do mato. Não vem com essa, que a minha casa é pra mim, pra minha esposa e pros meus filhos, biológicos ou adotivos, não pro meu menor aprendiz. Mas ele é um paizão, viu?